Oi, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade e espero que vocês estejam bem, assim como também os seus familiares. Aproveite esse tempo tão gostoso entre a família para aproveitar esse momento, porque depois a gente vai estudar muito e tenho certeza que eles também estarão bem ocupados com a rotina que se quebrou e que vai voltar ao normal. E espero que seja breve, porque eu sinto muita saudade de vocês. O fato de vocês serem muito carinhosos fazem com que eu sinta muita falta. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos termos essenciais da oração. Lembrando que hoje eu falo sobre predicado, na outra aula eu falei sobre sujeito, e que esses termos acompanham a nossa análise sintática até o final do ano, tá? Identificando o predicado. Para eu identificar um predicado, eu primeiro preciso pensar no verbo. Eu preciso identificar o verbo. Por isso que quando a gente fez a revisão, nós fizemos uma avaliação do que a gente já sabia das classes gramaticais, mas o verbo, eu fiz questão de lembrar vocês do verbo de ação, do verbo do fenômeno da natureza e o de ligação. Ele é principal elemento de análise dos nossos termos essenciais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer sempre é olhar o verbo. Ao verbo, eu vou perguntar quem ou o que para eliminar o sujeito e evitar que eu confunda as pessoas do meu elemento, dos meus termos, né? E após a identificação, eu vou parar para analisar o tipo do verbo. Esse tipo do verbo vai determinar que tipo de predicado, que classificação, que grupo que ele vai entrar. Então, o núcleo da palavra, o núcleo do predicado também vai ser uma palavra em que contém o item principal do meu predicado. Assim como o sujeito era a fonte principal do referente, o predicado também terá um núcleo que será a fonte principal das ações, daquilo que se envolve da informação da frase. Então, eu tenho alguns verbos que vocês precisam só relembrar, que a gente já relembrou, mas não custa nada a gente lembrar de novo. O verbo de ação, que é feito pelo corpo, eu preciso de um hospedeiro para fazer, então ele precisa de uma intervenção. Correr, pensar, amar, sentir, todos precisam de uma pessoa ou de algo para fazer, para executar. Então, eu preciso de um hospedeiro, então ele é um verbo de ação. O fenômeno da natureza é executado por um processo, mas também é uma ação, tá? A ação da natureza, mas é uma ação, mas é um processo. E o verbo de ligação não são ações, são ligações. Então, ele não é considerado um verbo de ação, porque ele simplesmente une o que eu estou falando a quem eu estou falando, tá? Para quem tem um pouco de dificuldade de ligar o nome do verbo aos elementos, nome de ação é ação mesmo, fenômeno da natureza é natureza mesmo, e ligação, ligar, colar, juntar, tá? Os tipos de verbo no predicado vão depender do que eles estão fazendo. Se o predicado é aquilo que eu me informo, eu preciso verificar que, se for um verbo de ação ou fenômeno da natureza, os dois são ações, ele vai gerar um predicado do tipo verbal, ou seja, um predicado que tem uma ação envolvida, tá? Se for um verbo de ligação no predicado, indica que eu tenho uma ligação de algo importante com o sujeito. Então, ele vai ser um nominal, porque o verbo em si não é o importante, mas o importante é o nome, o termo que vem logo depois, tá? Na classificação, a gente vai ter base como esses três tipos. O predicado verbal, que envolve ação, o nominal, que envolve o verbo de ligação mais alguma coisa que é dita sobre o sujeito, e o predicado verbo nominal, que é a união dos dois tipos diferentes de verbo, o de ligação e o de ação. Se eu tiver dois verbos de ações, eles são todos predicados verbais. Se eu tiver tudo nominal, tudo verbo de ligação, vai ser todos predicados nominais. Mas se eu tiver dois diferentes, eu preciso identificar no predicado que ele tem dois diferentes, tá? Predicado verbal e o núcleo. Se o predicado for composto de ação ou fenômeno, ele é o predicado verbal. E aí o núcleo do predicado sempre será o verbo,
porque a ação do verbo é aquilo que define o que a gente está falando. Não dá para mudar uma ação. Se eu falo assim, a professora correu. Se eu trocar por correu e sentou, a ação muda. Então, não tem sentido eu mudar o verbo. O verbo, então, é o mais importante dentro do predicado, do que eu estou falando sobre o sujeito. Então, eu trouxe para vocês o mesmo exemplo da outra aula do sujeito, para que a gente já vá treinando o sujeito de novo e veja agora como ficaria com o predicado. Trouxe é o verbo, que é o núcleo do predicado verbal, porque trazer envolve carregar, levar e buscar, tá? E aí eu pergunto, quem é que traz? Identifico Ana Rafaela, identifico também o núcleo para saber que tipo de sujeito que ela é e classifico. Sujeito simples. Depois disso, eu pergunto ao sujeito o que ela fez. Ana Rafaela fez o quê? Trouxe um presente para você. Trouxe um presente para você. O verbo mais o que é falado sobre ele, sobre o sujeito, é indicativo do que é a minha resposta completa para identificar um predicado. Neste caso, como é um verbo de ação, predicado verbal. Vamos agora fazer um outro exemplo, diferente daqueles que estavam no slide da aula anterior. Os meninos do 7º ano jogaram no computador nas férias. Vocês, meninos e meninas, tá? Costumam fazer joguinhos no computador nas férias. Ok, essa frase que eu trouxe. Algo bem real, bem próximo da realidade de vocês. Eu já marquei o verbo, que é um verbo de ação. Jogar envolve pegar o joystick, pegar o controle, combinar teclas. Então, envolve ações manuais de raciocínio. Então, é um verbo de ação. Pergunta ao verbo de ação, quem jogou? Para eu descobrir o sujeito. Descobrindo o sujeito, os meninos do 7º ano, eu já descobri o sujeito, analiso o sujeito, acho o meu núcleo do sujeito, classifico o meu sujeito e logo depois já pergunto ao meu sujeito fizeram o quê para descobrir o meu predicado. Descobrir o meu predicado, jogaram no computador, nas férias, todo ele é meu predicado, vou olhar o predicado agora com mais atenção. Para isso, eu volto a perguntar qual é a palavra mais importante do meu predicado. Se o meu predicado é um verbo de ação novamente, eu volto no meu verbo, automaticamente eu tenho um predicado verbal. Então, na verdade, quando eu fizer todas essas setinhas que eu fiz, são raciocínios, eu não preciso escrever tudo isso. Na hora de fazer análise sintática, eu vou escrever o tipo do verbo, né? Eu vou colocar o predicado, que é, na primeira fase das tarefas, então você vai colocar o sujeito e o predicado. Então, eu só vou chegar nesses dois. E aí, eu acho que é legal a gente já começar a marcar pelo menos um tracinho no verbo, tá? Façam igual o modelo que eu deixei na tarefa, que vocês vão conseguir se identificar. Mas esse processo de setinha, de organização de sequência, facilita muito na hora de achar as respostas que eu preciso para uma análise sintática, tá? Quanto mais prática vocês fizerem nessa sequência de lógica, melhor, ok? Então, eu tenho o predicado verbal lá, com o núcleo do predicado verbal, que eu usei algumas siglas, que é NPV e o PV. E agora eu vou para o predicado nominal, que é o uso do verbo de ligação. Então, aqui neste eu tenho um verbo de ligação, que eu tenho uma palavra que é mais importante como núcleo, mas que ela não pode ser verbo. Se for verbo, é predicado verbal. Então, eu tenho que lembrar que o verbo de ligação é sempre uma palavra, o núcleo do meu predicado, tá? Como assim? Olha só, Ana Rafaela está feliz pela escolha do presente. Está é o verbo, tá? Só que ele é um verbo de ligação. O que é mais importante que eu tô falando aqui não é como a Ana Rafaela está, mas o que ela está. Ela está feliz. O estado dela, né, é que é importante. Então, eu perguntei ao verbo quem, para achar o sujeito, independente de ser ligação ou ação, tá?
acho meu sujeito, classifico meu sujeito, já elimino elementos e venho para análise do predicado. Na hora do predicado, eu vou analisar qual é a palavra mais importante. Se é um verbo de ligação, ela não é tão importante. Então, o feliz é. Então, o núcleo do meu predicado nominal, o NPN, é o feliz, tá? Para que vocês não escrevam tudo isso, a gente vai usar essas siglas, mas primeiro eu preciso que vocês lembrem da sigla, porque tem pessoas que têm dificuldade de memorizar. Mas núcleo do predicado nominal, então, é o feliz. Achei qual é o tipo de núcleo, então eu venho e classifico com o predicado nominal, tá? Se a gente começar a identificar bem o verbo, não é difícil. Eu só não posso confundir, tá? Então eu tenho aqui. Os meninos do 7º ano estavam animados nas férias. Eu tenho um verbo de ligação, que eu mantive a mesma sequência que eu fiz no anterior. Vou perguntar quem, vou achar o sujeito, vou analisar o sujeito, classificar e questionar o que fizeram. Vou descobrir o predicado, marquei o meu predicado, vou analisar agora o meu predicado. Por etapas para ficar mais fácil. Então, analisei o sujeito primeiro, agora vou para o predicado. No predicado, eu vou analisar qual é a palavra mais importante. No caso aqui é animados, porque o adjetivo é nome e é diferente de verbo. Ao analisar isso, eu já venho percebendo que, como o animados é um adjetivo, ele tem um nome mais importante, então, predicado nominal. Ok, gente? Então, na hora da análise sintática, eu vou escrever que é o tipo do sujeito, vou marcar um tracinho no meu verbo e vou colocar aqui o tipo do predicado. Se eu quiser escrever que é um verbo de ligação, fiquem à vontade. Eu acho que quanto mais elementos vocês conseguirem fazer por sequência, melhor. Mas o importante é que numa análise de termos essenciais, eu descubra o sujeito, o tipo do sujeito, o predicado e o seu tipo de predicado. Mais uma frase, então, mais um tipo de predicado, então, que é o verbo nominal. O verbo nominal, eu tenho os dois tipos de verbos, o de ligação e de ação. Eu tenho que lembrar que nem sempre o verbo de ligação, ele é aparente, ele fica visível. Eu posso estar subentendido, porque ele não é importante, então ele fica até subentendido. Então eu posso excluí-lo na hora de escrever, mas que vai ficar entendido mesmo assim. Então eu tenho que lembrar que neste caso eu terei dois núcleos de predicado, tá? E que eu vou ter o nome que envolve as dois tipos de predicado, o verbo e o nome. Então, Ana Rafaela trouxe feliz um presente para você. O trouxe é o verbo, o feliz é o estado da Ana Rafaela, mas esse estado está no predicado. Então, o verbo, o núcleo do sujeito, o tipo do sujeito e o meu predicado. Marquei o predicado, o estado não está aqui dentro do predicado, então é um predicado nominal. Mas eu também tenho o verbo, então eu tenho o predicado verbo nominal, tá? Então eu tenho um núcleo do predicado, um núcleo do predicado nominal e a classificação de verbo nominal. Sendo assim, os meninos do 7º ano jogaram animados nas férias. Envolve verbo de ação, a minha pergunta ao verbo para descobrir o sujeito, a minha delimitação do sujeito, a minha análise do sujeito e a classificação, a minha análise de qual é a ação feita por esse sujeito, que vai sair no predicado. Logo depois, eu pergunto ao predicado qual as palavras principais que eu tenho ali, qual que são impossíveis de ser modificadas, porque aquela informação é importante, tá? Então, jogar é uma informação importante, e o estado que eles estão jogando também são. Então, eu não posso mudar nenhum desses dois termos. Lembro que, se eu tenho dois tipos de núcleo, né?
Então, eu tenho o verbo de ação novamente, né? Que é o verbo, predicado o verbo. E eu tenho uma palavra, que é um adjetivo, que resulta no nominal. Então, na verdade, aqui fica predicado, verbo nominal. E sujeito simples. Ok? Agora é hora de vocês treinarem. Espero que vocês consigam fazer esse raciocínio. Eu deixei tarefa lá, mas na tarefa eu também deixei alguns modelinhos, alguma sequência, tá? Para que vocês possam ver o vídeo, repetir o vídeo, mas principalmente olhar lá nas palavras, nas minhas orientações e conseguir entender como se eu estivesse pertinho de vocês. Um beijo e até a próxima aula.